Quem vos saúda é o seu amigo, irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nesta sexta-feira, estarei dando início ao novo quadro, os 38 milagres de Jesus Cristo, iniciando com as bodas de Caná da Galileia. Vamos para a Bíblia. Primeiro, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 4. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 álmodes. Versículo 7. E disse-lhes Jesus: encham de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Versículo 8. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram neles. Amados, as bodas de Caná da Galileia é um episódio bíblico narrado apenas no Evangelho de João. A transformação da água em vinho durante uma festa de casamento é considerado como o primeiro milagre de Jesus Cristo. Num relato bíblico, Jesus e seus discípulos são convidados para um casamento, e quando o vinho acaba, Jesus transforma água em vinho milagrosamente.
Embora nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não tenha relatado este evento, a tradição cristã majoritária defende que este foi o primeiro milagre público de Jesus Cristo. Este milagre também pode ser visto como sendo uma tipologia do primeiro milagre público de Moisés, a transformação das águas do rio Nilo em sangue, uma das 10 pragas do Egito. Isto estabeleceria uma ligação entre o primeiro salvador dos judeus durante a fuga do Egito, que foi Moisés, e Jesus Cristo como o Salvador de toda a humanidade. Versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Segundo a Bíblia, este foi o primeiro milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos tirar uma grande lição desta passagem para as nossas vidas, que Jesus Cristo também opera maravilha e sinais em festa, aonde há alegria. Versículo 2. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amados, quer ser abençoados? Convida Jesus Cristo para a sua festa. Convida Jesus Cristo para fazer parte do seu casamento e do seu dia a dia. Convida Ele para ceiar contigo. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele, e ele comigo. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Segundo o profeta Isaías, sem vinho não há alegria. Isaías 24, versículo 11. Nas ruas, clama-se por um pouco de vinho. Toda alegria se esgotou. O júbilo foi extinto da terra. Amados, fora da presença do Senhor não há alegria verdadeira, e sim uma alegria momentânea. Salmos 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. A verdadeira alegria é estar na presença do Todo-Poderoso. Versículo 4. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo aqui mostra que há um tempo determinado para todas as coisas, e que ele não veio para satisfazer o homem,
nem à mulher, e sim ao Pai que está no céu. João 12, versículo 23. Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus Cristo começou a mostrar para os seus familiares e discípulos que na sua vida o que prevalece é a vontade de Deus. Versículo 5. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria entendeu a mensagem de Jesus Cristo e tirou toda a responsabilidade das suas costas. Maria aqui compreendeu que o seu ministério já tinha se cumprido, que era trazer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo. Santa Maria, uma das nossas mais velhas irmãs na fé, nunca foi mediadora entre o homem e Deus. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6. E estava ali posta 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 álmodes. Cada álmodes são equivalente a 36 litros. Então, cada talha tinha uns 108 litros de água. O primeiro milagre de Jesus Cristo, ele transformou 648 litros de água em 648 litros de um bom vinho. Jesus Cristo usou aquela água da purificação para transformar em vinho, que simboliza o seu sangue. Ele transformou aquela água, um elemento de uma tradição judaica, em vinho, que simboliza a alegria e a purificação eterna pelo sangue do Cordeiro. Versículo 7. E disse-lhe Jesus: encham de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Para Jesus Cristo operar coisas grandes em nossas vidas, não necessita de muito, apenas humildade e obediência. Segundo Reis 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Sem humildade e obediência não há vitória. Não foram os gritos do povo de Israel que jogou as muralhas de Jericó por terra, e sim a obediência ao seu líder, Josué. Versículo 8. E disse: tirai agora e levai ao mestre Sala
e levaram. O segredo da nossa vitória é a nossa confiança nas promessas de Deus e não na nossa capacitação intelectual ou teológica. Provérbio 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se escribe no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoia apenas na sua capacitação. Versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. O nosso Deus é perito em transformar maldição em bênção, tristeza em alegria, morte em vida eterna. Nós só temos que ouvir e obedecer a sua palavra. Deuteronômio 28, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Segundo Moisés, se nós andarmos segundo a palavra de Deus, todas as bênçãos nos alcançarão, ou seja, todas as bênçãos vêm até nós. Versículo 10. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, para todos aqueles que ouvem e guardam a sua palavra. Sem obediência, de forma alguma haverá vitória. Isaías 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem dessa terra. Algumas promessas são condicionais. Só toma posse os cristãos obedientes e fiel à doutrina de Cristo. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus Cristo operou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Jesus Cristo trabalha grandiosamente no meio da união e da alegria. Lembra-se da descida do Espírito Santo, Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.